Fala, povo! Então estamos aqui de volta para mais uma aula e a gente já falou sobre 3 características do tipo de pessoa que eu e você precisamos ser no tempo do fim, no tempo que antecede a volta de Jesus, para estarmos habilitados e preparados para o encontro com o Rei. Então, como mineradores que estão buscando os tesouros escondidos na palavra, nós já aprendemos que precisamos esperar e apressar a volta do Senhor, e já discernimos o que é se esperar e apressar. Já vimos que precisamos nos purificar e nos consagrar às boas obras. E a terceira característica que eu vou finalizar agora, mas que eu já comecei a falar no vídeo passado, é que nós precisamos ser um cristão como João Batista, que foi um precursor e uma voz na sua geração, que Deus decidiu, na primeira vinda de Jesus, usar pessoas para preparar outras pessoas. Então, na segunda vinda, para a segunda vinda, Deus também decidiu escolheu usar pessoas como precursores, como voz, que irão preparar a segunda vinda de Jesus, habilitando e preparando outras pessoas. João Batista fez um voto de nazireu, ou seja, ele precisava ter a consciência diária e constante de que ele era alguém separado para um propósito específico, ele tinha que ter foco, ele iria ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então isso mostra para mim e para você que está preparado, habilitado. Não se trata somente de ter as ferramentas certas, mas de ter o enchimento do Espírito, ter o auxílio do Espírito, né? Estar separado não só de coisas, mas sim estar separado para uma pessoa, ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. João Batista também foi profetizado que ele iria andar no poder, no espírito e no poder de Elias. Não é isso? No começo do versículo 17? Que no espírito e poder de Elias, ele iria converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, um crente, um cristão como João Batista, preparado para a volta de Jesus, é alguém que flui debaixo dessa consciência paterna. Que assim como João Batista, ele foi uma espécie de pai espiritual para Jesus. Por quê? Porque João Batista, quando ele batiza Jesus no Jordão, ele inaugura, ele impulsiona, ele libera Jesus para o início do seu ministério terreno. Então o que acontece? João Batista, ele fluiu debaixo desse encargo paterno. Não é que João Batista era pai de Jesus, João Batista era primo de Jesus. Mas o encargo espiritual de João Batista, no sentido de assumir a responsabilidade de preparar pessoas e preparar até o próprio Messias, até o próprio Cristo, batizando ele no Jordão, mesmo com humildade. João Batista falou, não posso te batizar. Eu não posso também, você que tem que me batizar. E Jesus falou, não, você tem que cumprir o seu propósito. Então João Batista, no poder e no espírito de Elias, ele foi uma espécie de pai espiritual de Jesus. Por quê? Porque estava sobre ele o encargo, né, de preparar o caminho para que Jesus viesse e vivesse o destino e cumprisse o propósito que Deus havia lhe dado. Então, ser um cristão como João Batista é ser alguém que assume a responsabilidade, põe nos ombros o peso de falar o seguinte, olha, eu vou ajudar a preparar outras pessoas para que elas vivam e cumpram o propósito de Deus para a vida delas. Eu vou ser um facilitador para que as pessoas estejam habilitadas e preparadas para encontrar com Jesus na sua segunda vinda. Esse é o encargo paterno no espírito, no poder de Elias, né? João Batista não fez nenhum milagre como Elias fez, né? O espírito e poder de Elias aqui fala muito mais desse caráter, da unção, do propósito paterno de João Batista. A outra característica de João Batista, além de ser nazireu, ser cheio do Espírito, ser focado, o encargo paterno, João Batista ele era amigo do noivo. Ele foi o amigo do noivo, né? João 3,29 diz, olha, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. E aí lá em Mateus 25,6 diz que quando for meia-noite, na parábola das 10 virgens, né, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, o amigo do noivo, quando for meia-noite, é ele que vai gritar, eis o noivo. A figura do amigo do noivo é a figura que anuncia, né, que
que proclama o que? A proximidade da chegada do noivo. Então, o amigo do noivo é aquela pessoa que entende que a noiva não é dele. Né? O pastor Luiz, aqui há uns anos atrás, ele fez uma mensagem muito forte que viralizou no YouTube, né? Que ele dizia assim, a noiva ela não é prostituta. Você é cafetão, mas a noiva não é prostituta, ela tem um noivo e ele virá buscá-la. Então a figura do amigo do noivo é aquele que tem a consciência de que ele não vai usurpar o lugar do noivo na vida das pessoas. Ele não vai usar as pessoas. Ele não vai tornar a igreja um objeto de manipulação, indução, de benefícios pessoais, financeiros. Não, ele vai ter a consciência de que ele, como amigo do noivo, quem era o amigo do noivo na cultura judaica? Era aquele que o noivo deixava de extrema confiança, que iria ficar cuidando da noiva, enquanto o noivo voltava para a casa do pai para preparar a morada, para depois vir buscar a noiva. Por exemplo, José e Maria já era uma jovem desposada. O que é uma jovem desposada? É que os pais de José e os pais de Maria já tinham feito um acordo e já tinham feito, inclusive, uma cerimônia, como se fosse hoje casamento religioso com efeito civil. Só que eles já estavam casados, Maria já era esposa dele, ou seja, ela já estava desposada, só que ela não havia ainda o quê? Tido intimidade com José. José tinha já Maria como sua esposa, só que José ainda estava na casa de seu pai, fazendo o quê? Preparando a casa onde ele iria morar com Maria. Só quando ele preparasse essa casa é que ele viria buscar Maria para vir morar com ele, e aí eles iriam ter relação sexual, intimidade, eles iriam coabitar, e ali o casamento iria ser efetivado. Mas diante da religião e da sociedade civil, Maria já estava desposada. Então o amigo do noivo, né, lá em João 14, vai falar assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar e voltarei para buscar vocês. Veja que Jesus, em João 14, ele se apresenta como noivo. Mas há uma figura do amigo do noivo que está aqui. Enquanto Jesus não volta para buscar a noiva, há uma figura do amigo do noivo preparando a noiva. É aquele que está cuidando dela e ao mesmo tempo protegendo, e é aquele que vai anunciar para a noiva, ó, o noivo está chegando. Então João Batista era essa pessoa, e eu e você somos essa pessoa. Amigos do noivo, precursores da mensagem, aqueles que vão à frente, aqueles que estão anunciando a chegada, aqueles que estão prevendo acontecimentos futuros. O noivo está chegando. É aquele que apresenta uma realidade que está por vir, ideias. Então, o amigo do noivo é aquele que prepara o caminho para a segunda vinda. Ser como João Batista é ser uma pessoa que é amiga do noivo e que prepara a igreja, que somos nós, cristãos. João Batista foi alguém que venceu a pressão social e religiosa. As pessoas queriam que ele fosse o quê? Tivesse o nome do pai dele, Zacarias, e que fosse sacerdote como ele. Mas João Batista, com o auxílio dos seus pais, né, Isabel e Zacarias, ele rompe a pressão social que diz que você tem que ser isso, isso, aquilo, você tem que viver assim, assim, assado. As pessoas querem determinar quem seremos e o que faremos. Mas João Batista rompe. João Batista ele foi um profeta, ele não foi um sacerdote. Ele viveu no deserto e não nos templos. Ele comeu gafanhoto e mel silvestre e não os banquetes que ofereciam para os líderes religiosos. Ele se vestiu de pelo de camelo e não de roupas de linho fino. Então, ser como João Batista, ser um cristão preparado, se tornar o tipo de pessoa que nós precisamos ser para a volta de Jesus, é ser um cristão que não cede às pressões da geração, às pressões sociais e religiosas que dizem o que nós devemos ser, quem devemos ser e o que devemos fazer. A última característica de João Batista que eu queria falar para você é que João Batista foi um general. É isso mesmo. Ser como João Batista é ser um general. Você já sabia disso? Eu vou te contar uma coisa. Você foi chamado para ser um general. Como assim, pastor? Eu achei que eu era só um soldado do exército de Cristo. Não, não. Deus tem uma outra patente para você. Lucas 1,80 diz que o menino crescia e se fortalecia no deserto até que chegou o momento da sua manifestação em público em Israel. Lucas 1,80. Você pode ler.
O menino crescia e se fortalecia no deserto até que chegou o momento da sua manifestação. Essa palavra manifestação ou manifestar-se a Israel de forma pública, ela vem do original que significa apontar. Ela fala de uma manifestação pública, de uma proclamação, um anúncio, a inauguração de um ofício para o qual alguém foi eleito. E essa palavra, a raiz dessa palavra, ela trata de um cargo de influência. Era uma palavra que ela era usada especialmente para nomeação de reis ou de generais, pessoas notórias, pessoas de importância, distintas, de relevância, que tinham um encargo de uma natureza de um rei, um ofício de um general. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, assim como João Batista, ele precisou ser treinado, crescer e se fortalecer no deserto, no espírito, até que chegou o momento da manifestação pública dele. Eu e você precisamos entender que Deus nos chama para sermos esses precursores, esses generais na nossa geração, mas que nós precisamos respeitar o período de amadurecimento. Nós precisamos respeitar o período de treinamento, de crescer e se desenvolver e se fortalecer em espírito. Então, eu e você somos chamados para sermos generais na nossa geração. Deus quer nos usar de forma pública. Deus quer que a gente, no momento exato, pastor, mas por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu não sou ainda essa voz na minha geração? Por que eu ainda não consigo influenciar a minha família? Por que eu não consigo ainda fazer diferença na faculdade? É porque tem um tempo de você ser treinado. Tem o tempo de você ser desenvolvido até chegar o momento de você assumir a patente para o qual Deus te chamou para assumir. A vida é um processo, é uma jornada. Agora, você precisa entender que é preciso você se submeter ao processo de crescimento e amadurecimento, mas você precisa também não negligenciar o lugar de influência que Deus quer te colocar nessa geração. Nós precisamos crer que em cada geração Deus está procurando seus generais. Tem um livro que eu gosto muito, quero te indicar, inclusive. O livro é Os Generais de Deus. É um livro fenomenal. Esse livro vai mostrar sobre histórias de homens e de mulheres que foram extremamente relevantes e influentes na sua geração. E esse livro ele vai mostrar como essas pessoas obtiveram sucesso e como na caminhada delas, elas também fracassaram. Então não é um livro que fala de super-heróis, de pessoas extraterrestres, numa espiritualidade sobrenatural, né? Não, esse livro fala de homens e mulheres humanas, de carne e osso, como eu e você, mas que se assumiram, entenderam o seu encargo e foram generais na sua geração. Então eu quero indicar esse livro para você. Quarta característica, vamos lá. Falei já da primeira, esperar e apressar. A volta do Senhor, um cristão que espera e apressa. A segunda, se purificar e se consagrar às boas obras. Terceira característica, ser como João Batista. E eu falei o que é ser como João Batista. Agora, a quarta característica de alguém que é o tipo de pessoa adequada, habilitada e preparada para a volta de Jesus. É um cristão que vive como Noé viveu. Mateus 24:37, Jesus fala que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E como nos dias de Noé nós tínhamos dois tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que eram despreparadas e nós temos as pessoas como Noé, que estavam preparadas. Quem eram as pessoas que estavam desqualificadas, desabilitadas, despreparadas? Eram as pessoas que eram carnais. Que diz lá em Gênesis 6, versículo 3 e 5, que todo desígnio do coração dessas pessoas era mau. Eram pessoas que eram violentas, Gênesis 6, 11. Eram pessoas, segundo Mateus 24, 38 e 39, que viviam distraídas, buscando seus próprios interesses, infiéis às suas alianças matrimoniais. Pessoas que eram descrentes da mensagem de Deus através de Noé. Pessoas que não acreditavam na palavra de Deus que Noé falava, o apregoeiro de justiça, que Deus falou para construir uma arca e ninguém acreditou. Só quem entrou na arca foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas esposas, 3 filhos. 8 pessoas de uma geração inteira. A intenção de Deus não era que a multidão morresse fora da arca. Deus falou para Noé construir uma arca para salvar uma geração.
A questão é que as pessoas estavam distraídas. Todo o desígnio do coração das pessoas era ambicioso, pecaminoso, era mau. As pessoas não estavam querendo casar mais para poder constituir família e ter filhos e ser família saudável e viver os valores de Deus a partir da sua casa, de uma vida coerente. Gênesis 6 diz que as pessoas estavam casando somente por atração sexual. Estavam fora do propósito. Então Deus olha para a terra e levanta Noé, um homem que andava com Deus, segundo Gênesis 6:9, que Deus olhava para a terra e falava: uau, esse cara gera sorriso nos meus lábios. Eu vou usar esse cara. Então, de um lado nós temos um povo que está despreparado, desqualificado, não é o tipo de pessoa, e de outro lado nós temos Noé, que era um tipo de pessoa que Jesus fala que vai existir também no período do fim dos tempos, na volta de Jesus. O fim dos tempos será como nos dias de Noé. Então, como nos dias de Noé, nós vamos ter muitas pessoas carnais, pessoas que vão viver no pecado, na distração, buscando seus interesses, rompendo alianças matrimoniais, descrentes, mas nós vamos ter pessoas como Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Hebreus 11:7. Noé foi alguém repetitivo, alguém que ficou 120 anos fazendo a mesma coisa. Ou seja, ser o tipo de pessoa preparada para a volta de Jesus não é você inventar, fazer de tudo, querer viver fazendo o que os outros fazem, seguir a moda, a tendência do momento, querer todo o tempo uma palavra diferente, empreender sempre uma coisa nova. Não, Noé foi um cara que ficou 120 anos em um projeto, fazendo a mesma coisa. O cara, Deus deu uma palavra para ele e ele acreditou nessa palavra e ficou nessa palavra o resto da vida dele. As pessoas chamavam ele de louco, criticavam ele, dizia que ele era um doido, esvarrido talvez, que estava fazendo algo que ninguém nunca tinha feito. Ninguém nunca construiu uma arca, até Noé construir. E o cara ficou naquela palavra. Isso não quer dizer que ele não teve crise de fé. Isso não quer dizer que talvez ele não teve momentos de chorar escondido da esposa, por achar que ele mesmo estava ficando louco, questionando, será que eu ouvi Deus mesmo? Estou fazendo um negócio aqui que eu nunca vi ninguém fazer, uma chuva que nunca existiu, um dilúvio que eu não sei nem o que é isso. Mas Noé perseverou, foi alguém perseverante. Noé foi um bom pai e um bom marido. Ele salvou a família dele. No final da vida dele ali, quando ele construiu o projeto que Deus deu para ele, a família dele estava com ele. Quantas pessoas hoje estão construindo seus projetos, suas carreiras, e no final não tem mais a esposa do lado? No final ele olha para o lado e para o outro e os filhos não estão mais do lado dele. Noé foi um bom pai e um bom marido. Noé era alguém temente a Deus, Gênesis 6:9 e Hebreus 11:7. Noé era um homem justo diante não só de Deus, mas Noé era um homem justo diante dos homens da sua geração. Gênesis 7:1. Então, ser um cristão que vive como Noé, quarta característica. Quinta característica, um cristão que anda como filho e não como órfão. Eu quero que você abra em 1 João 3:1. Olha o que diz aqui, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Veja que o apóstolo João está dizendo que nós somos filhos de Deus e que essa convicção é fruto do seu grande amor que foi concedido a nós. E esse amor é que traz consigo a revelação da paternidade de Deus. Então, toda pessoa que é alcançada pelo amor de Deus, ela recebe essa revelação. Deus é meu Pai. Mais do que um crente, mais do que evangélico, nós somos filhos de Deus. Nós não somos crente. Nosso título maior não é ser crente nem evangélico. Nosso título mesmo é nós somos filhos de Deus. Eu costumo falar que esse é o maior poder que alguém pode receber. É o poder de ser filho. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, anota aí, diz que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Ou seja, João está nos ensinando que
ser filho de Deus, quem vive essa filiação, tem a expectativa da volta de Jesus. No versículo 3. No versículo 3 que a gente leu lá sobre a característica de se purificar, não é isso? Aquele que se purifica a si mesmo é aquele que tem essa esperança. Então, quem é esse aqui que se purifica e tem essa esperança da volta de Jesus? É aquele do versículo 1, que tem a revelação da paternidade de Deus e logo tem a consciência de que é filho. E por isso a revelação da paternidade, o amor, esse amor quando é transbordado no nosso coração, que revela a paternidade de Deus, gera em nós a expectativa do encontro com o Pai. Jesus vem e o Filho vem como primogênito dentre muitos irmãos para preparar a terra para a vinda do Pai. Cara, isso é muito forte. Você já parou para pensar nisso? Que, olha o que diz aqui o David Schleicher, no livro dele Fim dos Tempos Simplificado, fala uma coisa muito forte. Ele diz que o principal objetivo do reino milenar de Jesus será preparar as nações para a vinda do Pai para a terra. Uau! Deus tem ansiado desde a queda de Adão e Eva, quando Deus tinha um encontro diário com Adão e Eva, estar plenamente conosco novamente. E Jesus sempre esteve comprometido a fazer isso, uma realidade. Ele trabalhará com os santos para preparar cada uma das nações e povos para estar intimamente, em intimidade profunda e num relacionamento face a face com Deus por toda a eternidade. Na página 226 desse livro, Fim dos Tempos Simplificado, David Schleicher, ele fala isso. Imagina, Deus tinha um relacionamento com o homem no Éden, Deus Pai. O homem cai em Gênesis 3. E aí o pai fala, cara, eu tenho que mandar meu filho agora, para que aqueles que estão longe de mim, eu possa reconciliá-los comigo. E o meu filho, agora primogênito, que era unigênito, se torna primogênito, ele vai preparar os meus filhos e as nações para que eu mais uma vez esteja com eles de forma plena. Ou seja, a história, o plano redentivo de Deus, o ápice da volta de Jesus e do reino milenar é preparar os filhos para o convívio pleno com o Pai na terra. Cara, isso é muito forte. Só que a crise da orfandade tem minado a identidade das pessoas e a esperança das pessoas para o encontro com o Pai. Porque como você vai esperar encontrar o Pai se você não se sente filho? Eu costumo falar que eu levanto a bandeira da cultura de adoção, sou pai por adoção, ensino os meus filhos que lá em casa, os dois são adotivos, não só a Cleo que é do coração, o Rafael que é do ventre também. Porque a adoção é uma cultura de escolha diária de revelar o amor do pai e da mãe para os filhos e de colocar os filhos no lugar de filiação. É uma escolha diária. A adoção, não só jurídica e literal, como eu fiz parte, né? E defendo a adoção como um processo jurídico legal no Brasil e no mundo, mas a adoção vai muito além de um processo jurídico. A adoção é um processo de tirar as pessoas da cultura da orfandade. As pessoas que não cresceram numa família estruturada, que não receberam proteção dos seus pais, direção e afirmação na sua identidade, são pessoas com crise de identidade e crise vocacional. Então, pessoas com crise de identidade e crise vocacional, elas não estarão habilitadas e preparadas para a volta de Jesus. Por isso que Malaquias 4 e Lucas 1,17 diz que no espírito e no poder de Elias, nós precisamos converter o coração dos pais aos filhos. Há um abismo geracional nos nossos tempos. Os pais não se comunicam mais com os filhos não respeitam e honram mais os pais. Não há mais um vínculo geracional. E não há também mais uma relação das pessoas de Deus como pai. Deus não é um velho barbudo, carrasco, com cajado na mão, esperando você e eu pecar. Deus é pai. E o reino de Deus não é um reino dos evangélicos. O reino de Deus não é o reino dos católicos. O reino de Deus não é o reino dos espíritas. O reino de Deus é o reino dos filhos e das filhas de Deus. Por isso, o nosso maior interesse não é encher templos. O nosso maior interesse não é encher os nossos prédios no domingo à noite. O nosso maior interesse é esvaziar os orfanatos, é restaurar famílias, é construir famílias segundo o padrão de Deus, é tornar o órfão filho e filha.
Nós fomos predestinados para ser adotados. Efésios 1, versículo 4 e 5. Então a cultura da adoção, a mensagem da paternidade de Deus é uma mensagem escatológica. A mensagem da cultura da adoção em detrimento da cultura da orfandade. Nós precisamos de pastores, de líderes, de mentores, de conselheiros, de referenciais, de pais biológicos, de pais adotivos e de pais espirituais que construam uma estrutura familiar e de igrejas locais que discipulem as pessoas com essa mentalidade. Você não é mais escravo. Você não é órfão. Você é filho. Você é filha. Você é amado. Você está sendo habilitado para encontrar o seu irmão mais velho e encontrar o seu pai. Amém? Vamos entrar aqui na sexta característica. A quinta característica é andar como filho e não como escravo. A sexta é ser um cristão que sabe que terá uma recompensa para as suas obras. Você sabia que quando Jesus voltar, todos nós vamos ser julgados? Todos nós. Alguns vão ser julgados para a salvação, para a perdição. Outros que já são salvos vão ser julgados para a recompensa. Não é um julgamento se você vai ser salvo ou se você vai para o inferno. Existe um julgamento que vai ser feito quando Jesus voltar, que é o julgamento para a recompensa. Ou seja, eu e você precisamos ter consciência de que nós receberemos a recompensa segundo as obras que fizemos enquanto estamos aqui na terra antes da volta de Jesus. Agora a questão é, será que todos nós evangélicos, cristãos, no Brasil, de cristão, juntando evangélico e católico, somos 86,6%. Ou seja, quase todo o Brasil é cristão. No mundo, somos mais de 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãs. Agora, será que toda essa ruma de gente, como a gente fala lá no Ceará, essa quantidade enorme de pessoas, será que elas têm a consciência de que elas vão prestar conta do estilo de vida que elas estão tendo hoje? Será que todas essas pessoas têm a consciência de que quando Jesus voltar, Jesus vai falar, ei, vem cá, olha aqui como você viveu. Alguns não vão receber a recompensa. Outros vão receber uma recompensa e vão até governar com Jesus nas nações. Vão exercer lugares de influência, de governo, de autoridade. Mas tudo a partir de quê? Da recompensa. Por isso, nós precisamos entender que não há mais tempo a perder para a gente viver de qualquer jeito. Nós precisamos viver com a consciência que iremos ser julgados e prestar contas. Não há tempo a perder para viver desalinhado com o nosso chamado. Não há tempo mais para a gente viver de qualquer jeito. Ser fiel na execução da obra que nos foi confiada e delegada requer saber qual o nosso propósito, qual a nossa parte no todo, no plano redentivo de Deus para a Terra. Então, por isso que é tão importante, querido. A gente tem um módulo também, alinhamento vocacional. No Legacy, por exemplo, eu dou o curso Viva o seu propósito, seja a resposta. Por que eu bato tanto nessa tecla? Paternidade, adoção e vocação. Paternidade, adoção e vocação. Por quê? Porque você precisa entender que você vai prestar conta do tipo de vida que você viveu, o que você construiu, quais foram as suas obras, que tarefa você executou. Então, para você ser achado fiel e dizer, Senhor, eu fiz o que o Senhor me confiou para fazer, você tem que saber qual a sua vocação, quais são as obras que Deus predestinou para você de antemão, segundo Efésios 2:10. Tá bom? Eu vou dar uma pausa. Daqui a pouco a gente continua, finaliza essa característica e as outras duas que restam. Vou trazer muito versículo para você, muitos versículos que falam sobre essa recompensa que nós vamos receber das nossas obras. Tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.